Bem-vindos, meus caros irmãos, para mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou aqui com o Frei Mito. Bom dia, Frei Mito. Bom Tudo bem dia. com o senhor? Tudo bem. A gente tem um convidado especial hoje, Frei Mito. Um convidado mais que especial que nós temos o maior prazer de receber aqui conosco, nosso amigo, e que com certeza as pessoas que vão nos assistir também vão gostar. Vão gostar porque é um padre de verdade. O padre Josivaldo do Oratório. Padre, bem. sua bênção. Deus abençoe, Como o senhor Elisângela. tá? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Sua bênção, Frei. Deus abençoe Deus também. abençoe. Prazer imenso pelo convite de vocês estar aqui para partilharmos um pouquinho, né? Sobre a vida do oratório, sobre a vida de São Felipe Neri. Que é um santo impressionante, sétima morada, né? É um santo incrível. A gente queria falar um pouquinho sobre ele, padre, e Sim. até um pouquinho da sua vocação. Claro. Mas antes, eu queria falar para os nossos irmãos que a gente vai estar divulgando a maneira que vocês têm de serem sorteados para ganhar essa obra aqui, que na verdade é um incentivo do nosso patrocinador, a Vozes, tá? Então, existem duas empresas que nos incentivam aqui, que é a Vozes e a Associação Regina Fidei. Então, a gente gostaria de dizer para vocês que esse primeiro livro, o Livro da Vida, Santa Teresa d'Ávila, explica aí a vida de Santa Teresa, ele vai ser sorteado. Fiquem atentos aí no nosso Instagram, porque o Gabriel vai disponibilizar para vocês quais são as regras do nosso sorteio, tá bom? Então, padre, conta um pouquinho pra gente como é que é a espiritualidade do oratório. Muito bem. Bom, a espiritualidade do oratório surge através, né, do Santo da Alegria, que é tido São Felipe Neri, né? Ele é conhecido como o Santo do Bom Humor, o Santo da Alegria. São Felipe nasce no século XVI, em 1515, e já na sua infância ele é tido como o Pippo Bono, né? O menino bom. O menino que é comum, né? A santidade não consiste em destonar a personalidade, pelo contrário, a santidade é algo único e particular. E o São Felipe é como qualquer outro rapaz, outro menino, alegre, brincalhão, bagunceiro também, porque a santidade não consiste em um formato de piedade, né? Ser uma pessoa quieta, muito pelo contrário. Embora ele fosse também piedoso. Sim, claro. Sim. Mas a vida dele, desde menino, já muito próximo de Deus, porque teve uma mãe que o educou na fé, logo quando... Olha a importância da Exatamente, muito. Ele teve uma educação católica muito profunda já na sua infância. O padre, só fazer um adendo, ele Sim. nasceu em 1515, no mesmo ano que nasceu Santa Teresa d'Ávila. Hein, Exatamente. Quer Eles dizer, foram canonizados juntos. santaços, né? Esplendoroso. E aí, padre? Exatamente. Depois São Felipe Neri, ainda na sua juventude, ele vai trabalhar com os seus tios, que eram comerciantes em eram abastados, Florença. Era uma Exatamente. família abastada. Era o que o pai dele queria Uhum, que ele fizesse, caminhasse nos negócios da família. Uhum. Só que São Felipe Neri, ele rompe com essa tradição, da onde ele quer Deus, né? Ele diz que ele rasga a árvore genealógica na frente do pai, dizendo que não quer continuar, né, levando para frente o comércio, e ele vai para Roma. E para Roma, já ainda jovem, na idade de 18 para 19 anos, cuidar de dois irmãos conterrâneos dele, né, de um amigo conterrâneos dele. Foi a forma dele sobreviver em Roma, com o objetivo de trabalhar com o atendimento dos doentes, formando a Sociedade da Santíssima Trindade, da onde ele vai conhecer São Camilo de Leres, também fazia o mesmo trabalho, para trabalhar com os pobres. Era um homem penitente, um jovem já muito penitente, e assim é a vida de São Felipe Neri em Roma. E ele era leigo no começo, Leigo, né, padre? exatamente. Uns 15 anos fazendo tendo essa vida. Tendo essa mais ou vida. menos. Tendo essa vida com 15 anos, penitente, ele estudou muito com os Os dominicanos, dominicanos. frequentou muito, né, a abadia de São Bento. Então, até o nosso formato do hábito tem muito do mosteiro de São lindo, Bento. aliás, que é lindo o hábito deles, né? Tem uns detalhes assim, Sim. muito bonitos. E ele estudou muito São Tomás de Aquino, São Felipe Neri. Ainda como leigo, recebeu o famoso
Espírito Santo, né, que ele foi revelar muito tardiamente para o seu diretor espiritual e para o médico que fez a biópsia do corpo de São Felipe Neri. Aí o diretor acabou revelando. Porque constataram uma dilatação no coração, né? Muito grande, maior do que o comum, da onde quebrou costelas, né? E a golinha branca vem justamente disso. Quando ele se tornou sacerdote, depois, muito logo depois, ele pediu autorização da Santa Sé para abrir a batina, né? Abrir o hábito, e por isso que a camisa de baixo, né? A branca, e aí vem a golinha. A golinha veio justamente através dessa permissão, porque ele pegava fogo de amor por Deus. Nossa, que então, fantástico. É muito importante nós marcarmos essa cronologia da história de São Felipe Neri, porque existem fatos importantes. Então, o Pentecostes, né, na vigília de Pentecostes de 1544, ele recebe o Espírito Santo em formato de bola de fogo, que ele tinha o hábito de tarde da noite ir para as catacumbas de São Sebastião. E a catacumba de São Sebastião era uma fenda, duas rochas, da onde tinha os restos mortais dele. E ele se enfiava no meio, da onde tinha, na parte de trás, no meio das rochas, todo um horizonte do campo e na frente do mar. Então era um lugar que ele se recolhia para estar com Deus em oração sempre. E foi na vigília de Pentecostes de 1544 que ele recebe o Espírito Santo, ainda como leigo. Isso é muito importante. Padre, isso é muito importante, porque as pessoas acham que para atingir a santidade, eu não consigo porque eu sou casado, eu tenho marido, tenho esposa, tenho filhos, né? E a gente vê que aquilo que a própria igreja nos traz, a santidade é universal. Exatamente. A Lumen Gentium defende muito isso, né? O Concílio Vaticano II vai frisar justamente essa realidade, dizendo que a vocação universal é um dever, na verdade, para nós sermos santos. Essa realidade de dizer, ser santo é uma coisa de velho, do passado, né? O mundo tende muito a distorcer a santidade, achando que ser santo é uma pessoa que expõe atos meramente extraordinários, da onde Santa Teresinha do Menino Jesus vai mostrar que o ordinário é a santidade. Né? E justamente pela falta de conhecimento disso, que muita gente, eu não sei se o senhor já ouviu, mas eu já ouvi muita gente falar assim, Deus me livre de ser santo, como se ser santo fosse uma coisa ruim. Isso mesmo. Ou seja, mas a pessoa diz isso porque ela não sabe o que é ser santo. Não. Exatamente. E ser santo é nós nos tornarmos um outro Cristo. Exato. Sem mudar quem somos, porque somos únicos. Né? Somos únicos, seremos únicos e não vai haver outro igual a cada um de nós. É a graça transformando a nossa humanidade, né, Padre? Porque eu acho que a santidade ela é o avanço na caridade em decorrência da graça. Só que essa graça ela tem que ser obtida através da ida aos sacramentos, exatamente, né? Da igreja, da confissão, que é da igreja, fonte. da comunhão, da Santíssima Comunhão. Sim. Padre, e me fala uma coisa, me parece que ele organizava grupos, né? Exatamente. Isso que eu acho muito interessante, porque a gente às vezes não sabe como fazer um apostolado. Eu exatamente. É necessário um apostolado para a santidade, né? São Felipe Neri, então, o primeiro pontapé da sua vida foi para ir ajudar todos os peregrinos que iam para Roma. Roma era o centro do mundo, principalmente naquele período ali da Renascença, aquele momento onde o século XVI estava conturbado com a reforma protestante e, ao mesmo tempo, né, a reforma da igreja com o Concílio de Trento. E São Felipe vai crescendo em meio àquela situação toda, da onde ele, com o trabalho aos doentes, aos pobres e nos hospitais, eles começou a ter um olhar para o trabalho dos jesuítas que Santo Inácio de Loyola estava fazendo naquele momento. Que, aliás, ele conheceu, né? Conheceu Santo Inácio e no nosso oratório tem como se fosse toda a história de São Felipe Neri em quadros, e tem um quadro de São Felipe Neri com Santo Inácio, da onde eles se encontram na frente da igreja, e em cima da igreja se formou uma bola de fogo, né? É um quadro muito bonito, é bem interessante. E ele, entusiasmado com as façanhas, as notícias que chegavam dos jesuítas, né, no Novo Mundo, que existia um novo mundo, e os jesuítas trazendo, São Felipe Neri ficou entusiasmadíssimo em querer entrar na companhia de Jesus e seguir... Ajudar a evangelizar. Sim. Da onde o diretor espiritual dele, né, o Pisciano Rosa, vai dizer que não.
olhou, mostrou Roma para ele e disse: mundo as tuas Índias, né, Roma. E a partir daí, São Felipe Neri iniciou todo um trabalho. O trabalho dele começou aonde o próprio diretor espiritual olhou para ele e disse: Felipe, você tem um trabalho maravilhoso, você já está começando a ter muitas pessoas ao teu redor, é necessário que você siga a carreira eclesiástica. Ele, de princípio, não queria ser padre, ele foi padre por obediência. Então, por obediência, ele se tornou sacerdote. E ao se tornar sacerdote na Igreja da Santíssima Trindade, ele começou a acolher as pessoas espiritualmente. É a Santíssima Trindade dos Peregrinos? Dos Peregrinos, exatamente. Então, ele começou a atender as pessoas tete a tete, como o próprio São João Nimo vai dizer, né? Que uma das vocações maiores do oratório, que a identidade do oratório é trabalhar cor a cor, de coração a coração. E esse é o trabalho do oratório, esse configura. Nós não trabalhamos massa, mas pessoas individuais, né? É um trabalho reduzido, até mesmo na configuração da congregação, quando atinge o número de sacerdote, tem que se dividir a casa e fundar uma outra congregação. A formação de vocês é exclusiva para sacerdotes, é não, isso? Ou não? Tem pelo contrário, exatamente isso. Então vejam bem, nós, a congregação do oratório, o sacerdote vem por último. Por último. Tá. Então, depois São Felipe Neri foi ordenado padre, já tardiamente, com seus 33 anos, ele começou o oratório. E o que é o oratório para São Felipe Neri? O oratório era onde ele recebia as pessoas no decorrer do dia, né? Principalmente na hora média do dia, ali no intervalo, nesse intervalo que ele dizia que é onde o demônio mais nos pega, no momento que nós, por conta do cansaço do dia, essa mudança da manhã para a tarde, o demônio ele tem coisas ao seu favor, que é justamente a tendência, né, da carne que cede. E ele começou a criar orientações. Então ele fazia um atendimento espiritual, uma confissão, celebrava a missa. E a partir dali começou a surgir, ao redor da cama dele, no próprio quarto dele, conversações a respeito da Sagrada Escritura, da história da Igreja, né, e sobre a vida dos santos. Esta é a três pilastras que se inicia, né, o momento do oratório. O grupo começou a aumentar, ele teve que sair do quarto e ir para o sótão da igreja. Depois do sótão da igreja já não cabia mais ninguém, ele precisou de ter um espaço à parte. E aí foi aonde o oratório começou, né, a precisar de um local próprio. Ele ganhou uma igreja. E ele ganhou a Valicella. Ao lado da Valicella tem um prédio enorme, que depois da União dos Estados, né, na Itália, quando a Itália se tornou república, o governo italiano acabou tomando esse prédio. Hoje é do governo da Itália, mas ali onde ficou o oratório, que é um prédio gigante, para que as famílias fossem atendidas. Então, o que São Felipe faz com o oratório? Qual é o entendimento do oratório para ele? O oratório é a configuração da vida da nossa rotina, da nossa vida. Na verdade. Sim. Então, tudo aquilo que liga a educação, tudo aquilo que liga a formação, a brincadeira, a música, a liturgia. Então, muitas pessoas de alto cargos na sociedade começou a frequentar o oratório. E daí foi se formando um grupo muito forte de leigos. Quando esse grupo de leigos, de famílias, começou a ter o hábito de estar ao redor de São Felipe Neri, uma parte deles, que foram jovens, pediram para São Felipe Neri um estilo de vida para o sacerdócio. E para que esse estilo de vida do sacerdócio desse continuidade à formação filipina para estas famílias. E os meninos, né, os primeiros rapazes, pediram para São Felipe Neri. São Felipe Neri desde então não queria, não foi um desejo dele criar a congregação de padres, mas a força maior desses rapazes fez com que ele procurasse a Santa Sé, junto com São Carlos Borromeu, que é um grande braço, né? Nossa, ele teve contato com muitos santos. Muito santos. São Carlos Borromeu, São Camilo de Leles. E ele vem de uma pátria de santos que é Florença, né? Sim. Florença, na época de Santa Maria Madalena de Páscoa, que nasceu lá também, na época dela, tinha 46 mosteiros na cidade, entre feminino e masculino. Sim. Então, imagine nessa fábrica de santos, quantos santos, né? Mas também a gente tem que considerar que a gente está numa época de reforma protestante.
Então Deus foi muito generoso com a igreja. Ele nos deu santaços assim nessa época, né? Santo Inácio. Ele Santa mesmo Teresa. deu os defensores para a exatamente. igreja, né? Sim, foram homens, né? E o papel de São Felipe Neri na Cúria Romana foi profundo, porque ele reforma a Cúria Romana, né? Porque era uma cúria que na época era tida como corrupta, né? Corrupta, da onde não se tinha, o ar de santidade não se existia mais. Então ele, toda aquela, né, aquele glamour da corte foi quebrado, né, pela simplicidade, pela mística de São Felipe Neri, porque quando aquele grupo de jovens começou a caminhar ao redor de São Felipe Neri, muitos deles foram chamados para ser cardeais, César Barônio, Liuge e tantos outros, até filhos espirituais chegaram a subir o polo pontifício, como o Papa, que aquele famoso Paradiso, né, quando aquela música que tem Paradiso, Paradiso, vem de uma frase de São Felipe Neri, quando um dos seus rapazes se tornou Papa, ele quis dar o chapéu cardinalício, e São Felipe Neri diz que vai aceitar o chapéu cardinalício, vai até lá, quando ele vai receber o chapéu cardinalício, ele joga para cima e diz: eu prefiro o paradiso do que as honrarias, mesmo lícitas, que pode nos roubar de Deus. Então é verdade que ele jogou pro alto, exatamente. Eu pensava que isso era fantasia que contam a história, né? Mas ele não impediu que outros deles se tornassem. César Barônio, Liuge, todos se tornaram cardeais. Só que César Barônio, São Felipe Neri, lendo a alma dele, né, viu que ele poderia cair no orgulho. E aí fez ele ser o cozinheiro da casa, mesmo sendo cardeal. E ele era o cozinheiro, servia todos na casa. E falava isso para ele, para que isso era uma forma de fazer com que ele não ficasse orgulhoso, né? Então ele se tornou cardeal e continuou morando na comunidade. Isso, porque fica próximo, né? Quando a gente vê a Basílica do Vaticano, a Santíssima Trindade, onde começou São Felipe Neri, depois a Valicella, depois os jesuítas, é uma linha, né? Uma linha. É tudo muito próximo ali. Nossa, padre, que história fantástica. Ô, padre, tem umas histórias, obviamente que ele era um santo de sétima morada, portanto ele tinha dons extraordinários. Você acabou de falar de leitura das consciências, né? Ele exatamente. E também pelo fato de ele ter recebido o Espírito Santo, ele pegava fogo, né? Literalmente a batina dele parece que ficava queimada. Né? Ele tem um caso muito interessante de um convento, de uma religiosa, que ela era tida como uma santa mística. E até o ponto de que o Papa montou a sua comitiva papal e iria visitar esse convento para poder, né, olhar essa freira, conhecê-la, saber, né, de toda essa mística que saía dela. E aí o Papa acabou não conseguindo ir. E falou assim: bom, eu vou mandar Felipe Neri para ir no meu lugar. Imagina. Então ele foi, né, saiu com a ordem, com a comitiva pontifícia no nome do Papa. Não era cardeal, mas fazia coisa em nome do Papa. Exatamente. Né? Ao chegar no convento, a primeira coisa que São Felipe Neri fez, naquele tempo não se tinha asfalto nem nada, chegou com as botas dele toda suja. Na hora que a freira se apresentou diante dele para cumprimentá-lo, beijar a mão dele, ele deu a bota para ela, esticou a bota para ela tirar a bota. E na hora que ela viu esse ato dele, esse gesto dele, ela se sentiu profundamente humilhada e se recusou em tirar. No mesmo instante, São Felipe Neri olhou para todos e disse: vamos retornar imediatamente daqui. De santidade aqui não tem nada. E de fato, tempos depois, aquele convento acabou fechando, aquela freira se perdeu, saiu do convento, e de santidade ali não tem nada. Então ele tinha esse discernimento, ele lutava muito contra o demônio, ele conseguia interpretar, porque a santidade, né, existe um aspecto de santidade. A humildade é o que envolve o santo. Ela é a base. Exatamente. Mas por que surgiu essa fama de santidade lá? No convento. Do convento, porque existiam milagres, multidões iam visitar, então aquele ar de mística, que podia ser o próprio coisas demônio. extraordinárias. É o que a igreja faz, né? Quando acontece, apareceu uma Nossa Senhora, alguém viu algo, a igreja sempre dá um tempo daqueles videntes falecerem, para depois iniciar todo o processo, né? Para poder averiguar se de fato ali é algo extraordinário. Ô padre, e tem um episódio de São Felipe que eu gosto muito, que eu não conheço profundamente, mas eu tenho certeza que o senhor deve conhecer,
que um filho espiritual que ele era muito ligado morreu. E ele não sabia se ele ficou em agonia porque não deu tempo dele chegar para dar unção dos enfermos, Sim, né? Extrema unção no menino. E aí, o que ele fez? Conta, padre, conta pra gente. Então, aqui. Isso foi um caso muito único, né? São Felipe Neri, esse menino era um nobre. Filho de um príncipe, filho de um príncipe, exatamente. E esse menino acabou falecendo. E São Felipe Neri... Acho que pelos 14 anos, mais ou menos. Exatamente. São Felipe Neri rezou e fez o menino voltar. Na hora que o menino desperta do sono, perguntou para ele: você estava feliz? Você está bem, né? Você está bem? E o menino falou: eu estou bem. Você quer ficar com seu pai e sua mãe aqui? Você quer voltar a viver? Por conta da doença, né? E ele disse assim: não, eu quero continuar a minha jornada. Eu quero estar com Deus. Eu quero estar com a Virgem Maria. E aí São Felipe Neri: então tá bom, então você pode partir. Então você pode ir. Mas ele ressuscitou um rapaz. Ele bilocava, salvou... ele salvou um monge, né, estava se afogando também. Então tem vários relatos. São Felipe. Fantásticos, né? A Virgem Maria é sempre presente na vida dele, né? Ele criou a coroinha de São Felipe, a coroinha, né? Com os títulos de Virgem, Mãe, Mãe Virgem, Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai Jesus por mim. Nossa, ele dizia que essas afirmações é o que Nossa Senhora mais ama, de ser chamado por Virgem, por Mãe. Repete, padre. Virgem, Mãe, Mãe, Virgem. Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai a Jesus por mim. Nossa, que lindo, que lindo. Ele falava, e ele dizia: filhos, amai-vos a Virgem Maria. Tenham devoção por ela. Que a gente vê, padre, nesses grandes santos. Uma extrema humildade, sim, uma ligação com Nossa Senhora inacreditável, uma coisa assim, é com ela, uma ligação filial, assim mesmo, né? E eles têm um apostolado muito vivo, assim, né? Sim. Então ele começou fazendo essas reuniões, até chegar no oratório, enfim, é muito bonito. E, padre, o fato dele ter esses dons sobrenaturais também fazia com que ele tivesse vários embates com o demônio, né? Porque as pessoas acham que é só ver Nossa Senhora, ver o santo, mas não é bem assim, né? É só coisa boa e fácil. Ele foi perseguido, fizeram emboscada para ele, né? Faziam ele entrar em casa de meretrizes, né? E ele fugia. E uma das maiores lições é essa. Ele falou: nunca se enfrenta, né? Quando uma pessoa estava em pecado, ele sentia o cheiro de podridão, né? Ele virava o rosto. Ele foi perseguido pela própria igreja na época. O próprio santo perseguindo o outro, São Pio V, na época, vendo a forma nova de São Felipe Neri tratar a Sagrada Escritura e formar o oratório, foi de grande medo por conta do que estava acontecendo na Reforma Protestante. Na verdade, eu não vejo como uma perseguição, né? Eu vejo como uma preocupação do Papa, sim, porque como o Papa é o guardião da fé, sim, com certeza, então ele tem que se preocupar o que é que está acontecendo, se é uma coisa boa ou se não é. Mas ele teve suspensão de ordens. São Felipe também? São Felipe não poderia celebrar missa pública, nem confessar. Meu Deus. Sim, por anos, não foi só um tempinho. E realmente, isso é fato. E aí, quem foi a voz do oratório diante da Santa Sé, diante do Papa? São Carlos Borromeu. Né? O bispo de Milão. Para ajudar. Sim. E São Carlos Borromeu é íntimo demais de São Felipe Neri, muito amigo. Ao ponto de ter um episódio de São Carlos Borromeu ficar tão entusiasmado de ver a vida daqueles rapazes, né, de uma nova congregação que surgiu com São Felipe Neri, de dizer: eu quero esse modelo na minha arquidiocese. Eu quero esse modelo em Milão. E ele leva uma boa parte dos rapazes e funda o oratório em Milão. E do nada, do dia para a noite, São Felipe Neri não gostou e pediu para que todos voltassem, sem falar com São Carlos Borromeu. E São Carlos Borromeu volta em Roma e briga com São Felipe, diz assim: você é igual uma galinha com os pintinhos, fica segurando seus filhos debaixo das asas, né? Bravo com São Felipe Neri. Porque não se adaptaram, os rapazes não se adaptaram em Milão, tudo. E essa foi a grande lição que São Felipe Neri acabou também tendo, né, com São Carlos Borromeu. Então, padre, nessa casa tinha rapazes que iam para o sacerdócio e rapazes que depois... como leigos também, com vida celibatária. Com vida celibatária. Sim. Mas que poderiam casar-se ou não? Sim,
Exatamente. Tá. O oratório, Tá. o oratório foi criado. O nosso trabalho primeiro é dar assistência ao oratório. É o contrário, né? Bom, você vê os carmelitas, tem a ordem primeira, a ordem segunda e a ordem terceira. O nosso começou ao contrário. A ordem terceira é a primeira, no nosso caso. Né? Então, os outros padres, né? Nós temos São Francisco de Sales, São Luís Crosop, que fundou ordens religiosas, né? Ramos femininos, né? Mas tudo em volta de trabalhar com o oratório, com as famílias. Entendi. E quando fala com as famílias, é com crianças, jovens, adultos. Mas chegou uma época em que a Santa Sé definiu que devia ser um instituto clerical? Sim, porque para ter ordem, né? Porque chega uma hora que morre o superior, vira uma bagunça. Então a igreja é muito atenta a isto, né? Ele escreveu um estilo de vida. Não regra, porque não é ordem, mas isso, nós não fazemos votos, Ele dizia, não fazemos votos, mas temos que vivê-los. Então nós temos sim uma Constituição, nós temos toda uma regra, somos padres, né, apostólicos, né, vivemos em comum, mas trabalhamos como padre diocesano, né? Nossa. Nós vivemos em comum, temos que viver em comum. Mas tem tudo próprio de religioso, reza em comum. Tudo comum, mora em comum, reza como os religiosos, né? Juntos, temos vida em comum, mas podemos fazer trabalhos muito singulares segundo o local. São Felipe Neri, cada oratório é sui iuris, né? É independente. Ele quis isto. Logo quando ele estava próximo à morte... É como os mosteiros beneditinos, né? Sim. Cada mosteiro é independente do outro. É independente. Mas o nosso tinha muito mais independência porque nos mosteiros ainda tem o provincial, né? Nós, até o Concílio de Vaticano II, não tínhamos provincial. Então, muitas casas morreram ao longo da história. Porque, como é independente, tanto ela pode fomentar de ser uma casa forte, né? Mas também pode... superior, né? Ou então morre. Morre, os membros vão... Ô, padre, e o senhor fica aqui aonde, em São Paulo? Nós ficamos na Zona Leste, no Parque São Lucas, próximo à Vila Zelina, Vila Alpina. E esse é o único oratório que a gente tem no Brasil, e de língua portuguesa, no mundo. Nossa, nós tivemos uma realidade aqui no Brasil no século XVII, mas com a perseguição de Marquês de Pombal, sendo que o oratório foi uma das últimas ordens religiosas, porque de certa forma, né, uma boa parte dos padres do oratório trabalhou um pouco por governo português, então teve essa deixa do governo de português, né, essa deixa de Marquês de Pombal, era até a favor deles em certo ponto, mas depois o oratório acabou sendo extinto em Pernambuco, né, a famosa Igreja Madre de Deus, que fica em Pernambuco. Então vocês têm um oratório aqui em São Paulo. Em São Paulo. E depois, isso é a Fundação Portuguesa, o primeiro caso, e essa que nós temos agora foi uma fundação italiana. E o lugar que mais tem no mundo é na Itália? Na Itália. Na Itália tem mais, mas o México tem muitos oratórios, tem quase 15 casas. No México, nos Estados Unidos tem bastante, tem uma casa na Holanda, todos os países praticamente. Vocês tinham um seminário aqui, né? Que eu lembro que quando eu estudei teologia em São Bento, tinha vários rapazes que estudavam lá comigo. Nós fazemos a filosofia e a teologia aqui no Mosteiro. Exatamente. Bacana. Ô padre, e me fala um pouquinho, como é que surgiu a sua vocação? A minha vocação surgiu... Bom, eu não sou do Parque São Lucas, né? Eu sou de Santo Amaro. Mas assim, voltando um pouco mais. Eu tenho que fazer voltar um pouco mais ainda. Eu sou natural de Pernambuco. Sério? Sim, eu vim muito novinho para São Paulo, para Santo Amaro, com minha idade de 7 anos de idade, e minha vida foi em Santo Amaro, até que eu fiquei um tempo afastado da igreja, dos meus 9 até os 14 anos, mudei de bairro. Quando eu mudar de bairro, meu pai construiu uma casa ao lado da igreja. Então foi onde tudo começou, com meus 15 anos. Eu entrei para o grupo de coroinhas na paróquia. Um ano depois, me apaixonei pela liturgia, pela missa, pela igreja, assim, de uma maneira muito profunda. Foi um chamado muito profundo. Já de pequeno, eu tinha muita tendência da fé, né? A vocação da fé, né? O dom da fé é algo próprio que realmente algumas pessoas já tendem a isso. E desde muito pequeno, sempre fui muito piedoso, de rezar em casa, de ter oratórios em casa.
Só que, como todo jovem, né, a gente tem aqueles momentos de rebeldia também. Aí eu fiquei um pouco afastado da igreja, mas com 15 anos retornei, terminei os sacramentos. 2 anos depois, procurei um padre, o padre Renato Leite, que hoje está na Santa Isabel, a Rainha Santa Isabel, a paróquia Rainha Santa Isabel de Portugal, atrás do Autódromo de Interlagos. Ele, né? Eu tenho muita estima por ele, porque ele me ajudou muito nesse início, né? E ele me apontou, não aqui em São Paulo, mas em Guaratinguetá, a obra dos Santos Anjos. E eu frequentei a obra dos Santos Anjos por alguns anos, fazendo retiros, né? E tentando descobrir se lá era meu lugar. Quando eu fiz a experiência de 12 dias para entrar na obra dos Santos Anjos, os padres falaram, olha, você ainda é muito imaturo, você ainda precisa viver um pouco mais, conhecer pessoas, né, para você discernir melhor a sua vocação. E eu obedeci eles. Eu falei, tá bom, vou fazer isso. Bom, comecei a trabalhar fora, né, numa empresa. Até então eu trabalhei muito com a minha irmã. Ela tem uma loja. E eu fui trabalhar na empresa. 2 anos depois, me veio uma grande dúvida interior, um grande chamado novamente. Eu já estava meio que dormindo a questão da vocação, mas veio se despertar novamente. A dúvida, eu vou para Deus ou não? Já com a idade de 21 anos. E eu tomei a decisão. Falei, eu quero realmente... Eu pedi um sinal a Deus. Eu primeiramente rezei. Quando foi 1 ano depois, no dia 25 de Natal, eu fui na missa do Padre Renato, nessa paróquia. No final da missa, o Padre Renato falou, Padre Josivaldo, o Papa Bento XVI, junto com 4 padres que saíram da Fraternidade São Pio X, fundaram um instituto novo na França, chamado Instituto do Bom Pastor. E o Padre Navas, que é do Chile, ele abriu uma filial aqui no Brasil e eu vou ser um dos responsáveis. Você não quer entrar no seminário? Eu falei, não, padre. E depois de um mês, eu pensei, e um mês depois, no dia 25, dia da festa de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, eu procurei o Padre Renato e falei, eu quero entrar no seminário. Eu vou dar esse passo por Deus. E ele, deixei trabalho, deixei estudo, deixei tudo, não falei para ninguém. Nesse período a minha irmã estava casando. Eu fui para casa, todo mundo achando que eu estava de férias, porque eu nunca tinha tirado férias da empresa. Eu resolvi não falar para ninguém. Minha irmã casou, 15 dias depois que a minha irmã casa, o Papa Bento XVI já tinha vindo no Brasil, estava no Brasil. Na vez que ele veio, ficou no Mosteiro São Bento. 2007, perdão. Eu reuni todo mundo em casa à noite, no domingo, e eu ia entrar na quarta-feira. E aí eu falei em casa, para todos, na quarta-feira que vem eu entro no seminário. E ninguém acreditou. Todo mundo riu da minha cara, achou que eu estava brincando. E bati o pé, falei que ia entrar mesmo. E desde então, fui para essa casa que recrutava os jovens brasileiros para ir para a França. Infelizmente não deu certo, né? Acabou não dando certo. Felizmente, porque Deus me levou para outro caminho. Onde eu conheci o oratório, através do Padre Fabiano, do Padre Paulo. E em 2008, 11 de fevereiro de 2008, eu entrei no postulantado do oratório de São Felipe Neri. Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. E fui ordenado dia de Nossa Senhora de Lourdes. Ordenado padre. 10 anos depois, fui ordenado sacerdote. E essa foi a minha trajetória. Estudei aqui no Mosteiro São Bento, fiz filosofia e teologia no mosteiro. E padre, e vocês lá, vocês têm missa tradicional? Vocês também têm missa... é um dos lugares de São Paulo que tem missa tradicional, né? Na época, em 2007, antes do motu próprio do Papa Bento XVI, o Padre Fabiano havia pedido para Dom Pedro Sigrini, que era bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. E Dom Pedro autorizou, avisou para todos os padres na reunião do clero, olha, o Padre Fabiano, a paróquia São Felipe Neri, será uma das paróquias da Arquidiocese que vai possibilitar, o Papa Bento XVI está lançando um motu próprio, dando a possibilidade para grupos de pessoas que querem a missa em latim. Existe um grupo na paróquia São Felipe Neri que fez o pedido. E desde então... Começou. Desde 2007. Nós tem missa todos os dias, porque o Padre Paulo também reza em outro horário. Então, na nossa paróquia... Vocês atendem confissão? Todos os dias. Todas as missas. Nós temos no mínimo 4 missas por dia. Nossa, padre, isso é 4 missas por dia, todas elas com confissões. Todas. Hoje nós somos 6 padres. 6 padres? Sim, 6 padres. Aquela igreja foram vocês que construíram? Nós construímos. Uma igreja grande, né? O padre Aldo Giuseppe Maschi. Ele construiu. Ele veio para ficar aqui no Juventus, na Moca. E aí,
pegando o bonde na época, viu uns congregados marianos e perguntou para os congregados marianos de onde eles eram. E eles falaram que era do Parque São Lucas. Ele quis conhecer esse Parque São Lucas, que era fazendas, tinha uma capelinha da paróquia da Vila Alpina, da Nossa Senhora do Carmo, a capelinha Santo Antônio. Então o padre Aldo amou o lugar e pediu para o bispo. Teve vários nãos do bispo, vários nãos, até que ele bateu o pé e conseguiu. A família Luca, que era dona de todos aqueles terrenos do Parque São Lucas, e São Lucas, né, o bairro de São Lucas vem da família Luca, né, e aí eles cederam um terreno enorme para o Padre Aldo, e o Padre Aldo lutou muito com os fiéis, pediu recursos da Itália e construiu toda aquela igreja, grande, né? O seminário também é lá, né, enfim. Ai, e essa é a vida do oratório. Que bonito, padre. Parabéns pelo seu trabalho. E o nosso trabalho, propriamente agora, é o trabalho da paróquia. Então, como nós não saímos da paróquia, dá para se fazer um trabalho muito profundo com as famílias, né? Então, acaba sendo referência. As pessoas vão muito no oratório, né? Para confessar. Para atendimento espiritual. Eu mesmo tenho várias pessoas que eu atendo, acompanho, né? É raro, né, padre? A gente tem ainda igrejas que os sacerdotes ficam atendendo confissão. A Ordem Terceira também, o Frei Marcelo fica todo dia atendendo. Essa é uma característica própria do oratório, os sacramentos, né? Bonito. Levar a vida da fé através dos sacramentos para os fiéis. Isso é lindíssimo. Sim. Bom, é uma pena o tempo ser tão curto, exato, mas com certeza tinha muito mais coisas sobre São Felipe Neri para a gente conversar. Esse santo extraordinário que Deus deu para a igreja, né? Exatamente. E ele falava não a tristeza, né? Tristeza não. Melancolia, tristeza e melancolia fora de casa minha, né? Ele dizia, fora da minha casa. Que é o oposto, né? A tristeza é próprio do pecado. Tristeza e melancolia é próprio. A tristeza e a melancolia é a brecha que as almas permitem que o demônio invada o coração. Já a alegria e o bom humor, né? Supera. Já é o contrário, já é as portas para a santidade. Você percebe que existem pessoas que, acho que por causa que estão enveredadas no pecado, elas se sentem mal com pessoas que têm um bom humor. Exatamente. Assim, nossa, por que você tem esse humor assim? Isso é uma coisa interessante, né? Não sei se você já percebeu, isso é muito comum. A gente pode notar isso, uma pessoa só. Quando ela entra num ambiente carrancuda, mal-humorada, ela consegue contaminar todo mundo. É verdade. E a mesma coisa, quem entra com alegria, quem tem fervor, alegria, não palhaçada, mas alegria verdadeira, né? Alegria que vem de Deus. Não uma pessoa que fala pelos cotovelos, né? Mas uma alegria que é de Deus. Ela contagia. É verdade. Ela mostra um outro ar no ambiente, né? Padre, a gente quer te agradecer imensamente. Foi uma alegria muito grande. Eu que agradeço. O pessoal lá do Parque São Lucas, o pessoal da Zona Leste ali, vai conhecer o oratório, vai conversar lá com o Padre Josivaldo. Claro. Tenho certeza que vocês vão ser super bem atendidos. Sim, a nossa igreja não fecha um dia no ano. Todos os dias abre às 5 da manhã e fecha após a missa das 19 horas da noite. Padre, manda uma mensagem para o pessoal que está assistindo hoje, num tempo que a gente percebe que é tão difícil, né? Especialmente para a vocação também. Exato, para as vocações, para aqueles que querem, estão discernindo sobre a vida religiosa e sacerdotal, né? Me vem em mente justamente aquela máxima de São Paulo, né? Que diz que o que ele aconselha para os jovens, isso é outra coisa que São João Bosco diz, o tempo que o ser humano tem que dar para Deus é o tempo da juventude. É o tempo mais crucial, é o tempo determinante para a nossa vida e que vai levar muito a escolha da santidade no final, o tempo que nós dedicamos para Deus. E São Paulo diz isso. Ele aconselha, né, que nós busquemos as coisas do alto. Como a própria vida sacerdotal fala isso. Por que o sacerdote não casa? Porque ele já vive uma vida da eternidade aqui nesta vida. Então, essa é a primeira condição do celibato do sacerdote. Bonito. Primeiro é esta. Então, ou seja, nós já damos o exemplo de viver, por isso do hábito, de tudo, uma realidade que a gente vai viver na eternidade aqui, né? Então, que Deus possa, antes de mais nada, qualquer vocação, porque sem a família também nós não temos vocações religiosas. Então, isso é outra coisa importantíssima de discernir. Mas que a vocação não seja o fim último, mas o caminho. Então, eu não fui feito padre, Elisângela não casou,
né, para que isso seja o fim último. O Frei não se tornou carmelita para que essa realidade da vida dele seja o fim último. O fim último é que esses são caminhos para que nós possamos ser santos, né, para que sejamos santos. Esta é a vocação nossa, sermos santos. Mas Deus dá, né, Deus mostra o caminho para cada um. Uns pela vida religiosa, outros pela vida consagrada, outros pelo matrimônio. Então que Deus inspire, né, como inspirou São Felipe Neri a escutar, que isso é outra coisa muito importante. Escutar. Só quer falar, né? Exatamente, escutar, como escutou o diretor espiritual. Ele não queria ser padre. São Felipe não quis ser padre, mas o bem que ele fez para salvar as almas como sacerdote foi o que mais agradou a Deus do que fazer a vontade dele de nos ser padre. Então que nós possamos aprender isso. Fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Que fantástico. Muito obrigada, Padre, por senhor ter vindo. Amém. Obrigada, Frei. Obrigado. Vocês podem, por favor, terminar com uma bênção Sim. pro pessoal? Enfim. Frei, vamos lá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Felipe Neri, Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olha, fantástico. Muito bem. Muito bem, muito obrigada.